Boa noite, boa tarde ou bom dia, consoante o momento em que estiveres a ver esta transmissão. Mais uma vez te venho falar sobre propósito de vida, na tua vida pessoal ou na vida da tua organização, na vida da organização da qual colaboras, ou és dono, ou exerces algum tipo de papel. Então, eu acho que esta transmissão pode ajudar-te nas múltiplas áreas, funções que possas ter de desempenhar. E hoje começamos um pouco mais cedo. Começamos antes da hora mais habitual. Surgiu aqui um imprevisto e eu prefiro efetuar já a transmissão do que ter de desmarcar. E, portanto, vamos avançar. Sorte. Sorte é o tema de hoje. É a forma através da qual então vamos procurar entender mais daquela definição base. Daquela definição base que temos vindo a trabalhar ao longo das últimas emissões, destas já 130 emissões, a contar com esta, que é então a definição base da expressão criativa, autêntica, benévola de quem somos. É essa definição que eu considero que adere ao nosso propósito de vida. E então temos vindo a, num trabalho recorrente, como se fosse um treino, uma prática deliberada e então repetida, reiterada, entender melhor como é que nós podemos então expressar criativa e autenticamente através dos vários ângulos, dos vários prismas que vamos girando então este globo, este mundo do propósito, daquilo a que chamamos propósito de vida. E hoje vamos considerar mais um tema que eu considero que é um tema absolutamente decisivo na nossa vida. É um tema que está contemplado com esta ou com outra nomenclatura na ciência ancestral. É um tema que não há ninguém que eu conheça que não gostasse de o ter mais na sua vida ou então de conservar a boa sorte que tenha. E é um tema que eu acho que existem bastantes mal entendidos a um nível mais lato e que acho que pode ser interessante então olharmos com uma visão um pouco mais, porque não sistemática e também fluida e harmoniosa sobre o que é que podemos fazer então para atrair mais da sorte que então precisamos todos, sem exceção, de ter nas nossas vidas e procurar entender melhor o que é que essa definição encerra em si mesma, como é que podemos definir sorte e então apresentarmos aquelas que eu considero serem as três perspectivas ou três definições, três conceitos que aparentemente caíram em desuso, mas que eu acho que são absolutamente decisivos para nós entendermos, mais do que entendermos como é que a sorte funciona, de entendermos o que é que nós podemos fazer na nossa conduta para então atrair essa sorte, para a podermos namorar, por assim dizer, e cair nas suas boas graças. Portanto, é isto que eu me proponho. Antes de avançarmos para esse desenvolvimento, eu escrevi em tempos, em março de 2017, se não estou em erro, ou terei escrito o artigo em fevereiro de 2017 e publicado na edição de março de 2017 da revista Progredir, um artigo sobre a sorte, e eu vou partilhar contigo esse artigo aqui mesmo, nos comentários, para então veres uma perspectiva complementar àquela que eu vou desenvolver aqui, que na realidade é, como te falei, é uma perspectiva assente em entendermos três conceitos, uma tripla de conceitos, um triângulo, que eu acho que se for entendido vai ajudar-nos imensamente a libertar essa sorte. Mas então eu vou partilhar aqui uma outra perspectiva complementar e vou copiar este artigo que denominei na altura A Sorte ao Seu Serviço, o Trevo dos Resultados, e eu vou partilhá-lo aqui contigo nos comentários. Ora, vamos cá ver se está, e já está. E aproveito para te convidar, como sempre, qualquer questão que tenhas, qualquer dúvida, comentário, sugestão ou perspectiva que tu gostasses de ver aqui desenvolvida nesta transmissão e que gostasses de esclarecer, por favor, traz aqui nos comentários, deixa aqui o teu comentário e ajuda-me então a perceber
como é que podemos ajustar este tema aos teus anseios e às tuas inquietações. Se não, então eu vou avançando e vou deixando aqui plasmada a minha visão, então, daquilo que eu hoje queria falar contigo sobre sorte, e então aceito nesses 3 conceitos. Nesses 3 conceitos que eu considero absolutamente decisivos para podermos atrair a nossa melhor sorte. E então, estes conceitos eu vou fazer um desenvolvimento de 3 palavras que são justiça, a misericórdia, uma das tais palavras que parece caída em desuso, e a graça, outra palavra que parece caída em desuso. Então, eu vou argumentar e vou suportar que com estes 3 conceitos temos tudo o que necessitamos, se os soubermos aprofundar, para, mesmo sem fazer outro tipo de viagens, digressões, entendimentos sobre este tema da sorte ao serviço da nossa expressão criativa autêntica de quem somos, com estes 3 conceitos, nós vamos, entre aspas, fazer a festa, para que a sorte então venha, para que ela compareça e venha beber um copo connosco. Pode ser assim? Vamos então. Primeiro conceito, então, o conceito da justiça. Este é o conceito de base e é um conceito que, então, nos convida a termos o rigor de, na nossa conduta, na nossa forma de estar, aderirmos a um conjunto de princípios, comportamentos, hábitos, normas de conduta que nos farão, então, estar, então, entre aspas, nas boas graças da sorte em termos daquilo que é justo. Aqui estamos a ativar fundamentalmente o princípio da causa e efeito, que é, se fazemos o bem, se fazemos coisas que fazem bem aos outros, que lhes acrescentam valor, que de facto os fazem sentir-se melhor na sua própria pele, se, então, focalizando nesta perspectiva do propósito, ajudamos a que os outros estejam mais próximos possível da expressão criativa autêntica, benévola de quem são, então o que é que isso vai fazer pela nossa? É isso mesmo, vai fazer com que nós também, por definição, estejamos na melhor posição possível para nos podermos expressar como somos, para poder sentir que estamos de facto a deixar a nossa pegada, para podermos sentir que estamos a deixar algo que faz a diferença e que valha a pena para quem vier depois. Portanto, este é o primeiro princípio fundamental, é o princípio da justiça. Temos uma conduta que é ética, que é equilibrada e que está em harmonia entre aquilo que damos e aquilo que recebemos ou esperamos receber. Este é o primeiro conceito que parece-me fundamental. O segundo conceito é o conceito da misericórdia, como eu falei, e o conceito da misericórdia, basicamente o que nos diz é: se formos alvo de iniciativas da parte dos outros em que nós sentimos que nos é negada, então, a tal justiça, ou os nossos direitos, ou uma retribuição apropriada para os nossos contributos, e fundamentalmente e muito importante isto, alguém comete uma falta grave que nós achamos, ou grave ou não grave, mas uma falta que nós achamos que então nos está a prejudicar, a nossa atitude é uma atitude de benevolência e de procurarmos fazer pelos outros aquilo que, como diz a regra de ouro, gostaríamos que fizessem por nós. E, portanto, será dar o benefício da dúvida. Ou, se necessário for, perdoar. Aqui a marca fundamental da questão da misericórdia é que estamos a contar, estamos a dar a oportunidade para, primeiro, não ter sido da responsabilidade de terceiros fazerem aquilo que era suposto nós acharmos que nos fizeram. E, segundo, sermos nós, então, os portadores da tal sorte que gostamos de receber nas nossas próprias vidas para com os outros e para com as circunstâncias nas quais intervimos. Portanto, se quisermos aqui, estamos a colocar-nos numa posição em que estamos a fazer por merecer, então, essa sorte, e de uma forma ainda mais marcada do que no conceito anterior, no conceito da justiça. Porque, na verdade, o que estamos a dizer é que estamos a dar o benefício da dúvida e estamos a dizer que, ok, pode não ter sido assim, ou se foi assim, não se fala mais no assunto, vamos passar uma esponja sobre isso e vamos contar que as coisas vão ser diferentes da próxima vez. Podemos ter uma conversa com a pessoa ou posicionarmos de uma determinada forma
em que, na circunstância e no contexto, fica reforçado o incentivo da outra pessoa, das outras pessoas, das outras partes, se comportarem de uma maneira, então, que faça mais sentido para connosco. E isto, na minha ótica, é por isso que eu estou a ligar isto ao conceito da sorte, que eu acho que é absolutamente vital, e eu acho que isto está muito e diretamente, sou inspirado diretamente pelos ensinamentos da cabala mística judaica, que já não é nada de extraordinariamente estranho ou subterrâneo, que ninguém pode saber o que é, e em torno disto foram criadas inclusive expressões populares depreciativas sobre este saber, injustas e infundadas, porque na realidade o facto de este ensinamento estar oculto deve-se fundamentalmente à incapacidade das pessoas entenderem o que lá está, por um lado, e por outro lado, em termos das formulações daqueles tempos, e por outro lado, pela própria iliteracia e pela própria falha de acesso à educação que era generalizada nos tempos em que estes ensinamentos eram difundidos nas elites culturais daqueles tempos. E estamos a falar de há vários séculos atrás, e estamos a falar de ensinamentos difundidos numa das elites mais profícuas da história da humanidade, que é a elite judaica. E se recordarmos, e agora estou a fazer este parênteses para enquadrar, penso que nunca o terei feito antes, mas pode ser útil para algumas mentes que ouçam falar em cabala e possam associar a outras expressões populares como isso é uma grande cabala, montaram-me uma cabala, e outras expressões que usam a palavra cabala de uma forma depreciativa. Então, fazendo esses parênteses, que Portugal, uma das classes mais poderosas e mais ativas, e mais criativas e mais envolvidas na geração de riqueza coletiva, não só em Portugal como em toda a Europa, era precisamente o povo judaico. E um dos maiores erros históricos que aconteceram neste país, a meu ver, e a ver de muitos especialistas e entendidos na matéria que estudam estes assuntos com muito mais profundidade do que eu, é de que foi de facto uma grande injustiça a expulsão dos judeus de Portugal, e foi um erro histórico crasso para a riqueza e para até a hegemonia da posição de Portugal em termos geopolíticos e geoestratégicos e de capacidade, então, de atração do conjunto de ingredientes, dinâmicas e processos que fazem de um país aquilo que ele é, e neste caso Portugal era uma potência à escala global, incluindo com o Império Colonial, e fazendo mais uma vez a ressalva que nós temos de equacionar estas realidades em termos do seu devido tempo e não apenas e à luz dos valores em que estamos a interpretar. Já sabemos que aconteceram diversas atrocidades e crimes contra a humanidade nessa altura, das quais é inevitável que tenhamos feito, enquanto povo, parte, mas a questão deve ser analisada em termos comparativos, e então já estou a fazer um parênteses demasiado longo para te dizer que acho perfeitamente aceitável fazer esta associação com esse ensinamento da cabala, que é um ensinamento que deve estar ao alcance de todos, tal como cada vez mais é possível se de facto nos dedicarmos a entender o que é que está em causa e lermos algumas obras mais atuais e em linguagem mais atual sobre esse tema. E estou-me a lembrar de vários autores a respeito. Estou-me a tentar lembrar de um autor espanhol, Tristan Lope, que escreveu bastante bem, tem escrito bastante bem sobre esse assunto, e inclusive escreveu um livro agora em 2020 associado a esse mesmo tema, a cabala ao alcance de todos. Ou neste caso até o título principal é La Búsqueda de la Felicidade, portanto é a busca da felicidade. Mas adiante então isto fez este parênteses, esta digressão, talvez porque senti que estava por fazer, porque eu já várias vezes referi este ensinamento e não fui tão claro sobre o porquê de achar que este é um ensinamento que deve estar acessível de uma forma aberta a todos, e devemos todos ter noção dos termos que usamos e das influências que temos. A cultura, a matriz judaica é uma cultura absolutamente decisiva na evolução, na história de Portugal, tanto por razões
conscientes e de enaltecer como o contrário, como razões que de facto nos devem fazer questionar sobre as posturas sumárias, persecutórias, e parece que essas tipo de posturas não estão arredadas a fazer face, a fazer fé, quero dizer, àquilo que se assiste nos dias de hoje e àquilo que vamos assistindo em função da situação que vamos vivendo e da maneira como as pessoas, vários séculos depois, em sociedades contemporâneas ditas desenvolvidas, dirimem, justificam as suas posições contrastantes e de maneiras que de facto parece que poderiam de facto conhecer alguma evolução se, por exemplo, estudassem este ensinamento da Cabala, que é um ensinamento maravilhoso. Mas então já aqui com um incrível parênteses, mas talvez a querer atrair a boa sorte por justificar uma forma então mais cabal, lá está, as referências à Cabala. Então estes três princípios que estamos aqui a falar são princípios triangulares que eu considero que abarcam o vértice superior dessa estrutura conceptual que eu considero incrivelmente inspiradora e das melhores estruturas conceptuais jamais criadas até hoje em termos de desenvolvimento humano, que é a árvore da vida. E então, nesse segundo princípio da misericórdia, o que dizemos é: damos o benefício da dúvida aos outros, concedemos-lhes inclusive o perdão, temos uma boa fé, até que nos provem que estamos errados, e mesmo nos provando que estamos errados e que de facto houve um prejuízo ilegítimo face àquilo que seria justo para nós, podemos ainda ir mais além e então chegar à terceira sugestão que eu trago a nível de conceito para conseguires alavancar o melhor daquilo que possas fazer em termos do teu paradigma, da tua mundividência, para atraires a boa sorte. E é a mundividência da graça. A graça, o conceito da graça, quero dizer, não a mundividência, mas o conceito da graça, basicamente o que diz é: ok, prejudicaste-me de uma forma clara, marcada, pondo as coisas nestes termos, mas vamos passar uma borracha sobre o assunto, e mesmo que não te corrijas, vamos passar uma borracha sobre o assunto. Não é convidar-te a seres o eterno agressor e eu a eterna vítima, não. É fazer aquilo que tenho a fazer para preservar, conquistar e fazer alastrar, expandir a paz em mim, em tudo aquilo que seja possível, mas é fundamentalmente reconhecer que, independentemente da reação que o outro faça ou não faça, eu concedo um indulto, e não é à toa que esta figura existe, esta figura do indulto presidencial, que é uma figura muito conhecida, ainda é muito conhecida em termos dos países modernos, e a maioria da população pensa que não entende esta questão. Porquê haver um indulto presidencial? Porquê haver perdões presidenciais nas vésperas do Ano Novo? Porque essa iniciativa fundamentalmente reconhece uma ideia fundamental que está presente e patente em todas as religiões e todas as filosofias espirituais e de desenvolvimento humano da história da humanidade, e está cabalmente explícita no Pai Nosso, precisamente. No Pai Nosso está quando nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E esta expressão tanto pode-se ligar ao conceito da misericórdia, que nós falámos anteriormente, e podemos chamar estes conceitos vantagens, 3 vantagens da sorte. E então, como se liga de uma forma ainda mais clara e de uma forma ainda mais explícita a este conceito da graça. Porque este conceito da graça, o que está a abrir a porta é precisamente que pelo princípio da reciprocidade, da mesma forma que nós passamos uma borracha sobre o assunto quando os outros não merecem que a passemos, ou quando acontece algo que vai de facto desviar-nos da nossa melhor rota de uma maneira ilegítima, nós, por essa atitude, estamos basicamente a atrair que a sorte, então, possa agir de uma maneira verdadeiramente milagrosa também na nossa vida, porque basicamente o que estamos a dizer ao universo é: ok, da mesma forma que eu passo a borracha sobre o assunto, sem exigir quaisquer contrapartidas e recompensas, sem sequer querer assegurar ou influenciar que o outro lado se comporte de uma determinada maneira para comigo,
Então eu estou a aceder às dimensões mais elevadas da gratidão, às dimensões mais elevadas da generosidade e, adivinha, claro, estás-te a posicionar para poderes, então, tu mesmo seres beneficiado com essas mesmas dimensões. Porque todos nós, sem exceção, falhamos. Todos nós, sem exceção, erramos. Todos nós, sem exceção, mesmo que inadvertidamente, prejudicamos terceiros. Todos nós, mesmo aqueles que procuram fazer o melhor possível, às vezes caem e com o seu comportamento prejudicam de uma maneira que não seria, em termos da justiça, desculpável. Em termos do princípio da causa e efeito estrito, não seria desculpável. E só com uma visão não de soma zero ou de soma nula, mas de concedermos o benefício das dúvidas uns aos outros, este princípio aplicado à esfera universal, é que é possível, no meu entender, que de facto as coisas prosperem. E o meu entender não é um entender que eu tenha inventado, é um entender precisamente daquilo que se chama a tradição iniciática das idades, ou a ciência espiritual, que nos diz então que existem um conjunto de princípios universais que regem, de leis que regem o funcionamento do universo, e que, se tivermos um conhecimento o mais amplo possível de como eles operam, conseguimos entender porque é que as coisas são como são. Conseguimos entender porque é que as aparentes injustiças acontecem. Conseguimos entender melhor as oportunidades que se escondem por trás das calamidades. Conseguimos entender melhor qual é o ouro oculto, qual é o tesouro oculto por detrás das circunstâncias que aparentemente nos são lesivas, nos são destrutivas, e podemos fazer do mal, ou dos males que vão acontecendo, bens. Não será isto imensamente valioso? Não será isto imensamente significativo nas nossas vidas? Eu acho que sim. Será que é só sorte sairmos o Euromilhões, ou encontrarmos dinheiro na rua, ou será que são só essas as formas de sorte? Será que não é uma maior sorte encontrar pontas para construirmos a nossa maneira de ver o mundo, a nossa mundividência, de uma maneira em que aconteça o que acontecer, nós estamos a ganhar? Será que isso não é uma grande sorte? Uma sorte em que aconteça o que acontecer, ou ganhamos um resultado ou ganhamos uma aprendizagem? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e o meu convite hoje foi neste sentido, para então equacionares, se ainda não o fizeste, ou confirmares, reforçares, se já o fizeste e já o estás a fazer, as tuas possibilidades que possas ter de atraires, como eu disse, namorares a sorte, usando cada vez mais e melhor no teu comportamento, na tua conduta, estas 3 vantagens que façam com que a sorte então queira entrar na tua festa e beber um copo contigo. Por que não? E quem sabe ela não quer ficar, e quem sabe não vai acompanhar-te no teu caminho de vida como nunca até agora. E este é o meu voto, é a minha intenção para ti. Que assim o faça, que tenhas a sorte que precisas para expressares o teu melhor agora e nos tempos que se avizinham. Por hoje é tudo. Muito obrigado por estares aí. Já sabes que, como sempre, alguma questão, alguma sugestão mais específica queiras fazer, envia uma mensagem ou um e-mail para julio@juliobarroco.com e eu vou ter todo o gosto em esclarecer ou acompanhar-te, ajudar-te a dares outros passos, outros saltos, a libertares outras dimensões da tua sorte, se for o caso. Namasté. Até amanhã.